Bom dia, queridos. Graça e paz. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora nós temos o nosso momento de reflexão, nosso devocional diário, mais uma semana começando. Última semana do mês de maio de 2026, dia 25 de maio, hoje, segunda-feira, mais uma semana começando e mais um mês terminando. E hoje o texto que eu trago para a nossa reflexão, você que está nos acompanhando também pela nossa rede social Facebook, está ali em Mateus capítulo 22, do versículo 15 ao 22, que diz assim, abre aspas, então os fariseus foram e consultaram como o apanhariam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E não te preocupas com ninguém, pois não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar o imposto a César ou não? E é nesse momento que nós vamos orar ao Pai, porque é de Deus que vem a verdadeira resposta. É de Deus que vem o verdadeiro ensinamento. É dele que vem a misericórdia, o amor, a paz. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, pela direção e pela proteção. Ó Deus, em suas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Ó Pai, que o Senhor continue nos guardando e nos livrando de todos os males. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, espírito de engano, de inveja, de vingança, espírito de rancor, de mágoa, e que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos confortar, nos consolar e nos alicerçar. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que sejam destravados nestes dias, ó Pai, processos, ó Deus, portas que estavam fechadas, que se abram, e que a sua mão poderosa, ó Deus, estejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então hoje nós vamos refletir sobre um dos episódios mais intrigantes da vida de Jesus, que nos ensina não apenas sobre a relação entre a fé e o governo, mas também sobre a responsabilidade que temos como cidadãos. Então nós vamos abrir a nossa mente para entendermos bem o que isso nos ensina. Primeiro vamos conhecer o contexto histórico. A Palestina, naquela época, estava sob o domínio romano e os impostos eram uma questão sensível entre os judeus e os romanos. Então os fariseus, que eram líderes religiosos, eles viam impostos como um sinal de opressão romana. Então essa questão do imposto servia como uma armadilha. Ou seja, se Jesus dissesse que era lícito pagar, ele poderia perder a popularidade entre os judeus. E se dissesse que não era, poderia ser acusado de subversão e condenado à morte pelos romanos. Então eles queriam colocar Jesus na parede, obrigando Jesus a falar o que eles queriam ouvir. E muitas das vezes é assim, nós queremos que Deus haja de acordo com a nossa vontade. Mas a nossa vontade nem sempre é a visão de Deus, como também a nossa visão nem sempre é a vontade de Deus. Então foi criada uma armadilha. Então teve ali a pergunta que foi feita pelos discípulos dos líderes religiosos, dos fariseus, era uma pergunta astuta. Então os fariseus tentavam colocar Jesus em uma posição comprometedora, como muitos hoje também tentam. Então eles reconhecem a verdade de seus ensinamentos. Eles reconhecem a verdade dos ensinamentos de Jesus. Mas a intenção era clara.
desacreditá-los. Então, essa parte do texto revela justamente a hipocrisia e a manipulação que muitas vezes encontramos na religião. Ou seja, pessoas hipócritas que falam uma coisa e agem de forma diferente. Então, qual foi a resposta de Jesus aqui? Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então essa resposta, ela não apenas escapa da armadilha, mas também define uma linha clara entre a autoridade secular e a divina. Então aqui Jesus não estava negando a responsabilidade dos cidadãos, mas ele estava ressaltando que a lealdade a Deus deve prevalecer sobre qualquer outro compromisso. Simples assim. Existe uma implicação teológica, claro, aqui, né? Por quê? Porque a declaração de Jesus nos ensina que a esfera espiritual e a esfera secular, embora sendo muito distintas uma da outra, elas não são mutuamente exclusivas. Então a submissão às autoridades governamentais é uma forma de honrar a Deus, contanto que não conflite com os mandamentos divinos. Simples assim. Você observa que quando a Babilônia levou os judeus para o cativeiro, Nabucodonosor foi chamado por Deus de meu servo Nabucodonosor. Porque Deus estava usando a nação da Babilônia para dar ensinamentos e corrigir erros dos judeus. E a Bíblia nos ensina que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Lições práticas que nós tiramos aqui são interessantes demais para nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Primeiro é a responsabilidade como cidadão. E como cidadão nós somos chamados a participar ativamente da sociedade. Então isso inclui o cumprimento de nossas obrigações civis, como, por exemplo, o pagamento de impostos. Ou seja, é uma maneira de contribuir para o bem comum e, ao mesmo tempo, apoiar as estruturas que mantêm a ordem em nossa cidade. Os nossos impostos servem para pagar a autoridade policial, judicial, governamental em si. Para isso que serve. Ou seja, nós pagamos pela segurança, pela educação pública, pela saúde pública, nós pagamos. Porque é público e o público paga pelo atendimento que ele tem. Agora aqui também tem a responsabilidade e a prioridade espiritual. Ou seja, a aplicação mais profunda dessa passagem é a nossa lealdade a Deus. Aí vem aquela pergunta retórica, né? O que estamos dando a Deus em nossas vidas? O que é que nós estamos oferecendo? Nós temos talento, tempo, recursos para dedicarmos a Ele. Então não podemos nos esquecer que, acima de tudo, somos cidadãos do reino de Deus. A terceira lição aqui é o discernimento e a sabedoria. Nós devemos buscar a sabedoria de Deus quando nós navegamos pelo mar da vida, pelas complexidades da vida civil. Então, em situações onde as leis humanas entram em conflito com as leis divinas, devemos nos posicionar firmemente ao lado de Deus, mesmo que isso nos custe. E, por último, é o testemunho do cristão. A nossa postura em relação a impostos e responsabilidade cívica deve ser um testemunho da nossa fé. Então, que nós possamos sermos conhecidos como pessoas justas e respeitosas, que honrem a Deus em todas as áreas das nossas vidas. É agir com caráter, com personalidade. Não sermos uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Sabe? Mostrar uma santidade que não existe. Seja natural. Deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Simples assim. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que quando nós refletimos sobre a resposta de Jesus a essa pergunta desafiadora, nós também somos convidados a examinar nossas próprias vidas.
Estamos dando a César o que é de César? E o que é que estamos dando a Deus? Então, que nós possamos viver com integridade e fé, reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana que está iniciando e um final de mês alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz. E para você